Bem-vindos novamente e continuamos a falar sobre C# há longas horas. Neste vídeo vamos, de certa forma, resumir um pouco aquilo que aconteceu nestas últimas dezenas de vídeos, que foi a verificação de forma relativamente mais detalhada de cada um dos controles que podemos utilizar nos nossos formulários. Não estivemos a explorar todos, uma vez que alguns deles têm apenas alguma aplicação em estilos de programação mais avançada e que nós eventualmente iremos ver noutro contexto. Mas vimos então nos últimos vídeos, por exemplo, como utilizar então aqui o toolstrip, o status strip, portanto, criação de barras de ferramentas e de barras de estado. Se repararem, neste caso do menu e toolbars, logo de seguida surge um espaço relacionado com data. Ora, data neste contexto não significa ou não tem rigorosamente nada a ver com as datas cronológicas, ok? Data na linguagem de programação tem especificamente a ver com a gestão de bases de dados. Ora, esse é um aspecto que nós iremos falar numa outra sessão de vídeos, isto é, como é que nós podemos construir bases de dados e aceder a bases de dados, e essencialmente os objetos que aqui nos surgem são exatamente destinados à utilização desse tipo de procedimentos, isto é, gestão e acesso a dados em bases de dados, ok? E portanto não vamos explorar esses dados agora. Depois temos aqui um espaço relacionado com components e a maioria destes objetos tem a ver com serviços que nós podemos acrescentar à nossa aplicação e que na maior parte dos casos não têm uma aplicação gráfica no nosso formulário, mas permite-nos determinadas funcionalidades. Uma vez que a maior parte deles já diz respeito a uma utilização mais avançada, nós vamos apenas exemplificar o timer, porque é muito simples de verificar qual é a sua utilidade. Vamos arrastar um timer para o nosso formulário e reparem que o timer não vai ter representação gráfica no modo de design, vai ter apenas aqui a sua chamada de atenção. E o timer é, curiosamente, um objeto com uma quantidade de propriedades muito limitada. Ele tem o seu nome, vamos lhe chamar tempo, para mais facilmente saber. Tem depois um espaço chamado enable, isto é, se ele está ou não ativo, neste caso por defeito ele não está ativo. E tem aqui depois o interval, que neste caso é 100. Ora, o interval corresponde exatamente ao intervalo de tempo em que este objeto vai executar uma determinada operação. E, portanto, o intervalo de tempo que está definido é 100. Não nos podemos esquecer que os intervalos de tempo são medidos em unidades de 1000, isto é, 1000 corresponde a 1 segundo, ok? Então, são unidades milissegundo. Então, neste caso, se eu tenho aqui 100, temos 1/10 de segundo e o tempo iria executar uma determinada operação. Ora bem, como é que funciona esta questão do tempo? Eu vou fazê-lo da seguinte forma. Vamos utilizar aqui este label, que é o nosso label 1, para apresentar um determinado valor. E vamos criar aqui uma variável, que neste caso será uma variável acessível a toda o meu formulário, e vai ser uma variável inteira, neste caso valor é igual a 0. Okay? O que vai acontecer agora é o seguinte: eu quero que automaticamente o meu programa vá apresentando o valor e vá acrescentando mais um valor e assim sucessivamente, e portanto o valor vai sendo aumentado e apresentado automaticamente. Ora, para isso eu posso utilizar então o tempo, e se eu fizer um duplo clique no tempo, ele vai me abrir um evento relacionado com o tempo, que é o evento tick. Este evento tick que surge aqui, é o único evento que o tempo tem, neste caso o timer. O evento tick é sempre que o tempo que está definido no intervalo for atingido, automaticamente este método é executado e tudo aquilo que lá estiver dentro. Ora, então, se ao atingir os tais 100 milissegundos, isto é, 1/10 de segundo, eu posso executar código. E neste caso vou fazer o quê? Label 1.text é igual a valor.toString. Neste caso ele vai-me apresentar a variável valor. Em seguida vou acrescentar mais um item ao valor. E vamos ver então o que é que vai acontecer. Reparem, não acontece nada. E não acontece nada por uma razão simples. Por defeito, o objeto timer
nas propriedades está enabled igual a false. Nós podemos colocar já aqui igual a true, e neste caso, assim que arrancarmos a aplicação, automaticamente o timer vai estar a funcionar e, portanto, vai estar a verificar o seu método tick. Sempre que decorrerem 100 milissegundos, o evento tick é acionado. No entanto, nós podemos fazê-lo através da programação, e neste caso, por exemplo, eu posso colocar aqui em primeiro, eu posso colocar aqui o tempo.enabled igual a true. E neste caso vai acontecer que, assim que eu clicar, ele vai passar a estar disponível e só vai começar a operar a partir do momento em que a sua propriedade enabled for passada para true, para verdadeira. Vamos então executar, nada acontece, assim que eu carrego em primeiro, reparem, cá está automaticamente o meu contador a funcionar. Uma das propriedades muito utilizadas, neste caso vamos aqui encerrar e podemos fazer o seguinte também, podemos aqui no executar, que não é propriamente o executar, podemos fazer tempo.enabled igual a false e automaticamente a contagem vai terminar. Portanto, arrancamos, cá está, vamos clicar em executar e automaticamente a contagem para. Se voltarmos a clicar em primeiro, ele volta a estar disponível e, portanto, vai medindo aquele espaço. Dizia eu há pouco, uma das funcionalidades muito interessantes que nós podemos usar com o objeto do tipo timer é, por exemplo, a apresentação da data e da hora atual. E reparem, se eu quiser utilizar o label, neste caso, não para apresentar aqui um valor, mas sim para apresentar a data e hora atual, principalmente a hora, eu posso fazê-lo da seguinte forma: label 1.text é igual a, e se bem se recorda, datetime, que é uma classe que nos é oferecida pela Net Framework, ponto now, que é este momento, ponto to short time string, isto é, eu pretendo que o valor de texto do label 1 seja a hora neste preciso momento. Ora, o que acontece é que quando nós formos executar este código, não aparece lá nada, vamos clicar aqui em primeiro e cá está, são 10h49. Ele está-nos a apresentar apenas a hora e o minuto. Ora, não faz sentido que o meu tick, até por gestão de recursos, que o meu tick seja um intervalo tão curto. Como está a apresentar apenas a hora e o minuto, ora, o intervalo eu posso aumentar o intervalo para 1000 ou para muito mais, neste caso 3600, por exemplo, que é a quantidade de segundos, de milissegundos. Ok, temos que fazer aqui umas contas, vamos aqui puxar a nossa calculadora, ver se ela surge, não surge, vamos aqui à nossa calculadora, calculator, e vamos multiplicar o seguinte, ora, cada minuto tem 60 segundos, vezes, esta conta era fácil de fazer de cabeça, por amor de Deus, ok, vezes 1000 ticks, não é? 1000 milissegundos é igual a 60.000. Então, neste caso, se eu colocar aqui no meu tempo o valor 60.000, isso quer dizer que ele só vai ser atualizado ao fim de 60.000 milissegundos. Ok? Ao fim de 60 segundos ele é atualizado para a nova data. No entanto, eu posso especificar que pretendo que o valor, e reparem que isto vai funcionar, não há problema nenhum, eu clico aqui, e ele, só daqui a 1 minuto é que vai aparecer ali o valor, ok? Muito bem, não há problema, vamos fazer o seguinte, vamos especificar um outro tipo de dados para ali, para o nosso label, e neste caso vamos acrescentar não apenas o short time string, mas vamos apresentar a hora, a data e o segundo. Então, neste caso, reparem, vamos fazer o seguinte, datetime hora é igual a datetime.now. Isto é, estamos a definir aqui uma variável que vai conter os valores da hora naquele preciso momento, e agora vamos colocar label 1.text é igual a hora.hour.toString mais, vamos aqui colocar então a separação dos vários elementos da hora com os dois pontos, e agora mais hora.minutes, minute.toString, e mais hora.second.toString. E neste caso o que vai acontecer agora, eu vou alterar o intervalo para 1000
e já sei que de 1 em 1 segundo a minha hora vai ser atualizada no label. Vamos ver o que é que acontece. Cá está. Reparem, a hora está a ser exatamente atualizada. Como podem ver, corresponde à hora que está aqui, certo? Reparem que eu estou a ver aqui a hora a contar e é exatamente a mesma que está a surgir lá em cima. E, portanto, nós podemos usar este tipo de objetos exatamente para estas funcionalidades. No entanto, o timer pode ser utilizado, por exemplo, para definir intervalos de tempo durante os quais, por exemplo, uma determinada operação está interrompida. Ou definir um tempo para que se defina ali um lapso de tempo para que uma determinada operação seja executada. E é esta basicamente a utilidade deste objeto de tempo. Neste caso, o timer.